A paz, amados irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o anjo do Senhor nos guarde o tempo todo, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Que o manto sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo cubra a nossa casa, a nossa família, tudo que nos pertence, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos blinde com o sangue poderoso da cruz, em nome de Jesus. Hoje, o Espírito Santo me traz aqui para falar de rebelião. O que é rebelião? Rebelião é desobediência a Deus. Todos nós conhecemos Jesus. Todos nós conhecemos a história de Jesus. Quando eu falo todos nós, é o todo o povo da terra. Eu não estou falando dos índios que vivem na Amazônia, as pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso à informação. Isso não. Até porque eles recebem, algumas tribos da Amazônia, de alguns lugares, recebem informações através dos missionários, porque os missionários também vão para esses lugares. Eu conheço um casal que ficou 6 anos na Amazônia pregando o Evangelho de Jesus. Amém? Então veja bem, todos nós sabemos da história de Jesus, da crucificação, da história do nosso Deus, mas muitas pessoas fecham os olhos para o conhecimento divino. E isso para Deus é rebelião, porque a gente sabe que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Hoje a gente tem as mídias, né? A gente tem o YouTube, Facebook, Instagram. Os servos do Senhor estão transmitindo a boa nova, a mensagem do reino de Deus, mas mesmo assim muitas pessoas preferem ignorar. E aqui no texto que nós vamos meditar hoje, que o Espírito Santo nos dá, que está em Romanos, capítulo 1, que fala da idolatria e depravação dos homens. Gente, a Bíblia é vendida em todas as livrarias. Eu não conheço uma livraria que não venda a Bíblia. Eu nunca vi isso. Livraria mesmo, que eu estou falando, até na Amazon.com, você vai lá, tem vários tipos de Bíblias. Amém? Vários tipos que eu digo tem Almeida Corrigida, tem King James e por aí vai. Então, não tem como a gente não ter acesso às escrituras de Deus. Então, aquelas pessoas que ignoram a palavra de Deus, elas recebem o castigo de Deus. Deus diz que não tem desculpa. E quando isso acontece, a pessoa ignora a palavra de Deus, a pessoa não procura a Deus, porque o que é você ignorar a palavra de Deus? Não é só aquela pessoa que diz, eu não creio na Bíblia porque foi escrita pelo homem. Foi escrita pelo homem, mas foi inspirada pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Amém? Então, essas pessoas, elas não têm desculpas. Então, o próprio Deus, ele entrega a essas pessoas a imundícia da vida. E a imundícia da vida é o pecado. E o pecado leva à morte. Leva à morte como? Através de doenças, através da própria morte mesmo, né, precoce, porque ninguém veio aqui na Terra para morrer cedo, né, gente? A gente quer viver, a gente quer aproveitar as coisas boas que Deus faz por nós todos os dias, né? A gente quer aproveitar os nossos netos, bisnetos. Eu ainda não tenho, mas eu quero conhecer os meus netos, eu quero curtir, eu quero conhecer os meus bisnetos. Então, eu ando na palavra de Deus, eu ando na verdade, eu aplico a verdade. Então, a gente tem que procurar conhecer a Bíblia, meditar na palavra, ler a Bíblia toda, para a gente conhecer o poder de Deus, quem é o nosso Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E andar em obediência para a gente ter vida longa e próspera em cima dessa terra. Tem gente que tem vida longa,
mas não é próspera, tá? Então não adianta você ter uma vida longa, mas você passou mais da metade da sua vida com doenças crônicas, né? Você passou mais da metade da sua vida ali contando o seu dinheirinho para sobreviver, pagar suas contas, sabe? Isso não adianta. A gente tem que viver em cima dessa terra com uma vida próspera em todas as áreas da nossa vida, na área espiritual, na área financeira, na área emocional, no trabalho, nos estudos, na área social, na saúde, entende? Então vamos meditar em Romanos primeiro e vamos ver o que Deus nos diz sobre a rebelião. O que o próprio Deus faz com quem é desobediente. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O que é servir a criatura em lugar do Criador? Servir o homem em vez de servir a Deus. Servir imagens, né? O que são imagens? Imagens são pessoas que morreram, fizeram imagens. O que é servir espíritos? São pessoas que morreram, né? Então as pessoas preferem servir a deuses estranhos, né? Servir os mortos, do que servir o Criador, que é Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, continuando. Servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Deus está abrindo os olhos de muita gente aqui, abrindo os olhos espirituais, tá bom? Abrindo os ouvidos espirituais também. Ele está destravando mente, porque tem muita gente que está cega para a verdade. Continuando. Vamos lá. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, qual é a punição do erro? Deus aqui está dizendo, por causa disso, os entregou Deus à paixão. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Então, Deus que entregou. Tá? Por que Deus entregou?
porque eles andam em rebelião, em desobediência. A desobediência não agrada a Deus. Quando a gente está desobediente à palavra de Deus, a Deus, a gente está distante de Deus. Nós estamos em pecado. Continuando aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamados, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, aqui está claro para a gente, né, que aquele que prefere não seguir os ensinamentos de Deus, as Escrituras, o que está na Bíblia, o que ignora a Bíblia, ele está se rebelando contra Deus, né? Deus entende isso como uma rebelião. Ele está desobedecendo a Deus. Deus não se agrada e Ele mesmo os entrega às imundícias, e aí o salário disso é a própria morte, né? Amém? Glórias a Deus. Então, amados, a Bíblia, ela tá aí para nos ensinar como andar em cima desta terra, tá? Os servos do Senhor, que são chamados, que são escolhidos para pregar a palavra do Senhor, eles estão aí nas igrejas, né? Eles estão aí na mídia social. Então, lógico, você tem que saber, conhecer a palavra para não ser enganado. E também você tem que ver o caráter da pessoa, o que diz que a pessoa é um representante de Deus, o caráter dela, tá? As obras, como ela trata o seu marido, ou como ele trata a sua esposa, os seus filhos, sabe? Como ele trata a comunidade. Isso é importante, conhecer o caráter daquele pregador. Amém? Glórias a Deus. Mas independente do pregador, o que está escrito na Bíblia é a verdade. E nós temos que andar na verdade, aplicar a verdade. Amém? Agora, a gente vai meditar no Salmo 38. Nós vamos orar o Salmo 38, que é o Salmo de arrependimento do pecador. Deus está convidando o pecador a se arrepender. Aquele que anda nas imundícias, na incredulidade, na rebeldia, na desobediência a Deus, Deus está fazendo um convite hoje para você entregar o seu coração a Deus. Então vamos orar o Salmo 38 e depois eu vou abençoar vocês, tá bom? Então diz assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Gravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, exercem as minhas forças, excedem as minhas forças. Tornam-se infectadas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração.
Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda quem se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então, veja bem, aqui o salmista é o Salmo de Davi, né? Então, aqui ele se arrepende dos pecados, né? Ele confessa os pecados ao Senhor e no final ele fala, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, me salva, né? Salva a minha alma. Então, ele está aqui voltando o coração a Deus, pedindo misericórdia a Deus, para que Deus olhe por ele e não saia dele, né? Que a presença de Deus não saia de perto dele. Amém? Glórias a Deus, porque quando nós temos a presença de Deus, nós andamos em obediência à palavra do Senhor, nós temos a presença de Deus, nós temos a proteção de Deus, porque a gente vê, o mundo tá aí, gente, é morte todos os dias, é assassinato, é roubo, é gente trapaceando, é só coisa ruim, né? É guerra. Então nós temos que estar bem próximos de Deus, bem íntimos de Deus, conhecendo bem a palavra. Quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais a gente medita, ora a palavra, procura o Senhor em oração, mais a gente coloca a nossa dependência de Deus e a gente se humilha perante o Senhor e Deus se agrada disso e Deus nos protege, protege a nossa casa, a nossa família, a nossa descendência e nos livra de todo mal. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Agora eu quero te abençoar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra, é no teu nome, papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que te louvamos, que te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é Deus poderoso sobre os céus e a terra, é no nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que te agradecemos pelas nossas vidas, pela nossa casa e pelas bênçãos que o Senhor tem descido dos céus sobre nós, Pai. É com coração contrito, com coração verdadeiro, que eu e os meus irmãos nos colocamos, nos humilhamos diante do Senhor, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Pedimos, Pai, que o Senhor nos limpe, nos purifique, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, destrava a nossa mente, abra os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa entender cada vez mais a Tua palavra, nos encha de sabedoria, Pai. Traga a luz do Teu Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Nos dê um coração de carne, um espírito novo, Pai. Vai tirando toda a erva daninha da nossa vida,
da nossa casa, da nossa família, da nossa descendência, Pai. Que as suas sementes sejam plantadas na terra do nosso coração e dê muitos frutos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu declaro você salvo, você liberto, você curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro toda pessoa que está presa em cativeiro, amarrada no inferno, presa em vícios. Eu declaro você, em nome de Jesus, salva, liberta, curada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço ao Senhor que derrame seu sangue poderoso da cruz sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa descendência. Nos blinda, Pai, contra toda flecha inflamada do inimigo. Quebra, Pai, com a sua espada de fogo, toda seta que vem em direção da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó meu Pai, meu Deus, o Senhor é o nosso pastor e nunca nos faltará, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, amados, andem em obediência à palavra do Senhor, porque você vai receber muitas bênçãos dos céus, você vai receber a salvação, porque aqui, depois que morremos, aquele que anda em obediência, anda com o Espírito Santo, anda segundo a vontade do Pai, vai para o céu. E depois, quando esse mundo aqui acabar, nós viveremos numa terra nova, com a presença do nosso Deus. Os santos viverão a promessa de Deus. Está lá em Apocalipse 21. Você pode meditar Apocalipse 21, 22, a revelação, tá bom? Tudo que a gente precisa saber, conhecer, para andar bem em cima dessa terra, para ser próspero e para ter vida com Jesus Cristo de Nazaré, vivermos eternamente com o nosso Deus, está aqui na Bíblia. Não ignore a Bíblia, não ignore as Escrituras, porque isso aqui, esse conhecimento aqui da Bíblia, salva vidas, salva a nossa vida aqui na terra e também nos leva a morar com o nosso Deus e ter vida eterna. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe esse vídeo, seja um evangelista, faça a obra do Senhor, para que mais pessoas possam ser salvas também. Amém? Deus te abençoe, fique na paz.